Histórias de rapto normalmente são incomuns no nosso círculo social, mas na internet é o que menos falta. E hoje eu trouxe duas que podem ser encontradas no Reddit. Oi, se você não me conhece, eu sou o Isa e eu tô com mais um r/histórias do Reddit, que incluem pessoas que sobreviveram a tentativas de rapto. Tendo dito isso, que vem a névoa. Era verão de 78 e a gente tinha acabado de mudar do Canadá para Kuala Lumpur, na Malásia. Quando eu era uma criança de 7 anos, eu estava entusiasmado com a mudança para um novo país e com as aventuras que me aguardavam. Dá para ver justamente o tipo de mente que uma criança tem. Nossa, a gente está se mudando de país, vai ser muito legal, vai ter aventuras e pessoas novas. Ele só não sabia, ele não tinha ideia de que a primeira aventura dele ia ser tão sinistra quanto foi. A gente acabou ficando no Hotel Hilton com outras famílias de expatriados, enquanto a gente esperava que a casa fornecida pela empresa tivesse pronta para a gente se mudar. Como aluno da segunda série, ficar em um hotel por 1 ou 2 semanas era emocionante e parecia um acampamento de luxo comparado com a minha antiga casa. Como outras famílias de expatriados, eles também estavam hospedados no hotel e tinham muitas outras crianças para eu poder brincar. Uma das brincadeiras que a gente jogava era esconde-esconde. Isso também incluía usar o elevador para se esconder nos outros 30 andares ou nas escadas. O hotel tinha dado a nós, crianças, uma falsa sensação de segurança. Inclusive, se fosse no Brasil, isso daí não acontecia, hein? Não vale usar a escada, não vale usar elevador, não vale. É contra as regras. Um dia, quando a gente estava brincando de esconde-esconde, eu peguei o elevador sozinho até o último andar do prédio. E eu saí do elevador. Ao dobrar a esquina, eu vi 2 pessoas que pareciam nativas do país. No caso, o país Malásia. Lembro que eles não pareciam exatamente assustadores e estavam muito bem vestidos. Embora eles parecessem normais, as ações deles imediatamente disseram algo totalmente diferente. Deu pra sacar na hora que eles não eram normais. O homem tentou agarrar o meu braço e eu me afastei assustado. Imediatamente eu corri do casal até que a gente estivesse separado por cerca de 3,5 metros, 4 metros. É claro que eu estava prestes a virar e correr, mas eu entendi que não tinha muito para onde correr se eu conseguisse correr, né? Tirando o fato que as minhas pernas tinham... Eu não era um desenho animado para eu correr igual o Papaléguas. A gente ficou se olhando por alguns segundos até que eu presumi que o homem queria me convencer a ir com eles de boa vontade, porque se eu gritasse, isso podia atrair a atenção de outros hóspedes naquele andar. Então a gente ficou se encarando naquela distância ali. Eu estava mais perto de onde ficavam os elevadores e eles estavam entre mim e as escadas. O homem tirou uma barra de chocolate do bolso e estendeu ela para mim. Mas é claro, isso significava que eu tinha que me aproximar do casal para pegar um pedaço. E não havia nenhuma possibilidade de eu fazer isso. O homem e a mulher estavam olhando com sorrisos falsos, como se quisessem passar uma falsa sensação de segurança, sabe? Parecia algo... Parecia não. Era algo totalmente perturbador, assustador para uma criança daquela idade. E eu pude ver que o jeito que ele estava, gritava: a gente pode atacar, a gente pode te pegar a qualquer momento, a gente vai pular em você. Quando ficou claro que eu não iria até eles, eu vi a postura do homem começar a mudar de... Vem aqui com a gente, criancinha, tem doce, pra uma... eu tô prestes a atacar você. E a minha postura logo mudou pra sebo nas canelas. Bem quando parecia que o homem ia me atacar, as portas do elevador apitaram e alguém desceu naquele andar. Não me lembro de quem era, como ele era,
o que era, mas porque assim que eu ouvi aquele som, eu virei e saí correndo, não olhei para trás e entrei nas portas do elevador. Eu lembro que também o homem e a mulher recuaram na direção oposta ao elevador, talvez para o apartamento deles ou para a escada. Eu nunca contei a ninguém o que havia acontecido até décadas depois. E quando criança, eu rapidamente empurrei isso. Eu empurrei isso lá pro fundo da minha mente, para eu não ter que lembrar disso e ficar pensando. Afinal, eu era só uma criança. É preocupante como as menores coisas da vida podem mudar tudo para melhor ou para pior. Eu não lembro de quem desceu naquele andar, mas eu fico eternamente grato a essa pessoa. E a esse casal, bem, a gente não vai se encontrar novamente. Um breve comentário sobre essa história antes da gente seguir. É um relato totalmente assustador. E é como ele comenta, se uma coisinha pequenininha tivesse mudado, como alguém não ter descido no elevador naquele exato momento, podia ter acontecido 5 minutos mais tarde, a vida dele seria totalmente diferente. Talvez ele, sei lá, ele tivesse até agora preso com essa mesma família. Quem sabe o que aconteceu com esse cara? E esse também é um dos maiores motivos dos seus pais dizerem pra ti: não fala com estranho, não aceita nada que eles te oferecem, nada, não aceita. Estranho é estranho, porque debaixo da falsa gentileza de alguns estranhos há maldade pura, genuína. Enfim, vamos para a próxima história. Isso aconteceu há cerca de 1h30, mas eu tô muito abalada, embora nada, tecnicamente, entre aspas, tenha acontecido. Cheguei em casa do trabalho por volta das 10, mas eu tava bem acordada porque eu tinha tomado café poucas horas antes. Mandei uma mensagem para minha amiga e a gente decidiu dar uma volta, por volta das 15 para as 11. Eu disse para minha mãe e ela tentou fazer eu ficar, porque já estava muito tarde. Mas eu disse: calma, coroa, vai tudo ficar bem. Para contexto da história, tanto ela quanto a amiga são mulheres e têm 20 anos. A área que a gente mora é bastante segura e normalmente eu volto do trabalho para casa bem tarde, várias vezes. Eu e minha amiga caminhamos pela área por cerca de 1 hora. Durante os primeiros minutos da caminhada, me veio um pensamento que, a caminho de casa, depois de um festival há cerca de uma semana, um outro amigo meu me contou que 2 meninas quase foram sequestradas por alguém em uma van. Foi muito perto de onde o meu incidente aconteceu. Eu não pensei nada sobre isso e não mencionei o assunto para minha amiga com quem eu tava, mas eu juro por Deus que foi quase como se o meu subconsciente me avisasse ou algo do tipo. De repente, vemos uma van azul marinho escura como a noite vindo na nossa direção com a porta arreganhada. E quando viu a gente, ela parou. Ela estava com cerca de uns 15 metros de distância. Imediatamente, eu senti o meu estômago embrulhar. Como a porta estava aberta, dava para ver algo na van que parecia esse tipo de mobília, mas não dava para entender exatamente o que era, porque eu imagino que eu e também minha amiga tava no modo de fugir ou lutar. Eu e minha amiga olhamos para aquela van por alguns segundos antes da gente virar imediatamente quando viu 2 homens pulando para fora. A gente estava numa estrada principal nesse momento, então felizmente tinha muitas casas. Havia uma com a luz acesa bem perto, então a gente rapidamente entrou no jardim e se escondeu atrás do carro deles. Cerca de uns 2 minutos depois, a gente vê a van passar pela casa do jardim onde a gente estava escondido. Ela para por alguns segundos, alguns minutos na frente da casa e a gente vê os 2 homens novamente saírem dela. Mas eu tenho certeza que os 2 homens sabiam que o jardim que a gente entrou não era nosso, porque a gente estava prestes a entrar no jardim do lado, antes desse.
Só que ele tinha um portão e as luzes estavam apagadas. Então a gente entrou muito rápido no outro jardim. Depois disso, eu tô meio confusa do porquê que eles não seguiram a gente. Mas, obviamente, eu tô muito feliz que eles não tenham feito isso. Enfim, quando a gente viu os dois homens descendo de novo da van, eu fui correndo e bati na porta da casa que a gente estava escondidas por perto ali. Um homem abriu a porta e convidou a gente para entrar. E a gente explicou tudo o que aconteceu. E foi quando a esposa e filho dele desceram as escadas e a gente explicou o que aconteceu para eles também. Ambos ali eram adoráveis e até deram carona pra gente de novo para casa. Eu e a minha amiga estávamos conversando sobre o que diabos aconteceu e ela disse que tem quase certeza de ter visto uma corda na parte interna da van, já que estava totalmente aberta e a gente podia ver dentro dela. Ela deve ter visto melhor do que eu, porque assim que a van parou, eu já comecei a pensar em fugir, em como que eu ia fugir dali. Foi uma experiência assustadora para nós duas. E eu sinto que eu tô sendo quase dramática ao dizer que a gente quase foi sequestrada. Mas eu juro que nunca senti um instinto tão forte na minha vida. E eu só sei que se eu e a minha amiga não tivéssemos bom senso, a situação não teria terminado bem. Eu não diria que ela foi dramática. Eu diria até, na verdade, para ela ligar e contar pra polícia o que aconteceu na mesma noite. Porque esses homens estavam querendo raptar alguém. Eles estavam querendo alguém. Quem sabe até eles não conseguiram alguém naquela noite, porque de repente não foram denunciados. É muito estranho pensar nessas situações estressantes depois que elas passam. A gente fica pensando exatamente como tudo podia ter sido tão diferente e como poderia ter dado errado por tão pouco. Tudo podia ter acabado ali, sabe? Enfim, as histórias acabaram nesse vídeo. Mas tem historietas em outros, vão estar no card, na tela, na descrição, onde quer que você vá, tem mais recomendações. Inclusive de casos criminais, se você gostar, hein? Bem, eu sou o Isa, e esse foi mais um vídeo. Até a próxima quarta ou sexta. Tchau.